levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com Lauren Lawson, o Bob Cornell e com Dave Smith. Estamos muito contentes de estar com você de coração. No programa passado, estávamos discutindo depressão e é um problema terrível que em muitos casos a pessoa acaba suicidando. Isso é algo terrível. E eu declarei no programa, antes de terminar o programa passado, que eu gostaria de discutir um pouco mais, pois acho que é muito importante. Eu declarei que a resposta para esse problema, a única solução para esse problema está na cruz de Cristo. E eu quero que isso seja enfatizado. Acredito que essa é a única solução, não só para a depressão, mas todo problema que qualquer um possa ter. Alguns podem perguntar, como assim a cruz de Cristo? O que Jesus fez ali? Todo problema que enfrentamos, incluindo a depressão, pensamentos suicidas, seja o que for, Jesus resolveu na cruz do Calvário. Ele resolveu, não importa o que seja, desde A até Z, ele resolveu na cruz, expiou por todo o pecado. Ele quebrou as garras do pecado, na vida e no coração, glória a Deus, do cristão. E isso leva à depressão, o que estamos dizendo. E o que eu entendi é que muitas pessoas olham para você desconfiados quando falamos da cruz de Cristo. Mas é verdade, senhoras e senhores. Você pode dizer, eu não quero seguir esse caminho. Não existe outro. Não existe outra resposta, outro antídoto, nada. A cruz de Jesus Cristo é a única solução para o dilema do homem, seja qual for esse dilema. Fim de papo. Presta atenção, isso serve para cristãos, assim como serve para quem não é salvo. E você é filho de Deus, experimentando a depressão ou opressão ou supressão, como você queira chamar. E você diz, eu estou salvo, eu não duvido. Sou cheio do Espírito, também não duvido. Mas, a não ser que sua fé esteja em Cristo e na cruz, você não vai saber todos os rudimentos do que Ele pode e quer fazer por você. O Espírito Santo de Deus opera totalmente através da cruz de Cristo. A cruz é que dá ao Espírito Santo os meios dele fazer o que ele faz por nós. Consequentemente, nossa fé precisa estar em Cristo e na cruz. Esse sendo o caso, o Espírito Santo trabalha em nosso favor e nos tira desse problema, seja o que for. E, se a nossa fé estiver em outra coisa aqui, e um dos maiores problemas que a igreja moderna está enfrentando é que abandonou a cruz e abraçou a psicologia humanista. Esse homem aqui na minha frente tem um mestrado em psicologia da Universidade de Missouri. Então, isso é uma solução para a humanidade, Dave? Algumas das taxas mais altas de suicídio está entre psicólogos. Imagine só. Olha aí, eu não sabia. Algo que o Lauren falou e acredito que a frustração de não conseguir vencer é exatamente isso. Agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você não acredita que a condenação é que leva pessoas ao suicídio? Exatamente. Foi o que falamos no último programa. Quando você ama a Deus, você não quer decepcionar a Deus. Você não acorda e diz, eu mal posso esperar para decepcionar a Deus. Você quer buscar a Deus,
Você ama a Deus, você nasceu de novo, você é uma nova criatura em Cristo. Você não deseja falhar, então a falha traz depressão. Como foi que Paulo se sentiu quando escreveu: faço as coisas que odeio e não faço as coisas que amo? A vontade está presente, mas como fazer, eu não sei como fazer. É disso que estamos falando. E acredito que essa é a força espiritual mais poderosa contra o crente no mundo. Não acredito que algo possa ser pior do que isso. É a entrada. Se aquele crente, não importa quem ele é ou qual seja o problema, estou falando de crentes, tá? Se disserem, ouvi o que você disse, irmão Swagger, e vou colocar minha fé em Cristo e o que ele fez na cruz, mantendo ela ali, pela ajuda e graça de Deus, crendo no que ele fez na cruz por mim. Eu creio que uma melhora vai começar naquela vida e naquele coração, se a pessoa for sincera. Há vários anos atrás eu estava ministrando na Pensilvânia, falando disso, eu me lembrei agora sobre... Estava almoçando com um irmão que era o pastor e outras pessoas da igreja vieram, e esse senhor já de idade disse: Bob, quero compartilhar um testemunho. E eu vou resumir bastante. Ele disse: por 35 anos, sofri com depressão. Não era o tempo inteiro, mas eu ficava naquilo por meses, depressivo. Saía da depressão e entrava de novo, por 35 anos. Ele disse: quando eu comecei a entender a cruz para a santificação, o Senhor me libertou e nunca mais. Ele disse assim, agora já faz, eu acho que ele tinha dito 5 anos que ele já entendia a cruz para a santificação naquela época, pelo menos 5 anos. Ele disse: nunca sofri depressão, como costumava sentir. Atacado pelo inimigo? Sim, fui. Mas nunca como era antigamente, jamais. Eu creio. Ele não explicou muita coisa, mas é a razão pela qual entender a cruz para a santificação, porque e para a salvação inicialmente, depois para a santificação, é porque muda nosso ponto de vista, muda a lente pela qual nós vemos a nós mesmos através dela e vemos a vida através dela. Muda a nossa lente. Acho que todos nós temos óculos, então já fomos ao oculista, então estamos muito familiarizados quando o oculista coloca aquela máquina na nossa face e coloca uma lente e pergunta se podemos enxergar, e coloca outra, você pode ver mais claro, e agora você vê melhor. E aí, a melhor lente é a que ele nos prescreve. Vendo e entendendo a cruz, o que Jesus fez por nós diariamente, muda nossa lente, muda como nos vemos, muda como enxergamos. E não vemos a nós mesmos, outras pessoas do mundo, não vemos através das lentes da lei, ou sabe como é? Ou faço o que é bom, recebo o que é bom, faço o que é ruim, recebo o que é ruim, um sistema, uma mentalidade de pontuação. Ou vemos através de uma lente de falta de esperança, não há nada aqui para mim. Não, vejo através de uma lente que Deus me amou tanto que Ele morreu por mim. E essa é a simplicidade, essa declaração que você fez ali. Se a pessoa puder entender isso e crer de todo o coração, Jesus Cristo morreu por mim. Porque Ele me ama, porque Ele me ama, O Senhor me falou há anos atrás, quando você chamar pessoas ao altar para que aceitem Jesus, em primeiro lugar, diga a eles que eu os amo. Não importa o que eles fizeram, ou você compactua com o pecado, não, mas que eu os amo da mesma maneira. Isso, e começa a mudar a forma deles de pensar. Verdade. A lente da cruz, e uso essa terminologia, essa maneira de falar, é uma lente de vitória, é uma lente, não algo que eu fiz, mas algo que Cristo fez por mim. É uma lente de amor, Deus me ama e me ama continuamente. Podemos continuar a nos alimentar do fato que Ele me ama. Mas se isso acontecer, eu creio que isso vai afastar a depressão, com certeza. Faz com que a falta de esperança suma, a esperança no amor.
Em Cristo existe tudo: vitória, justiça, vida eterna, uma razão para viver, tudo através de Jesus e o que ele fez para mim no Calvário. Existe tudo, um propósito e um futuro. Segurança. Sim, segurança total em Jesus. É o que você perde quando a lente está errada, quando olha da maneira errada. Esse não é o renovar de nossa mente? É a renovação da nossa mente diariamente. Sim, estou falando agora de um crente. Quando um crente começa a entender o evangelho da cruz para o seu dia a dia, é aí que toda a sua visão muda, quando o crente realmente experimenta a renovação verdadeira da mente. Por isso que o testemunho de muitos cristãos é: eu sinto que fui salvo de novo, porque na realidade eles não foram salvos outra vez, mas é o que a renovação da mente realmente é. Eu estou me lembrando da salvação que ele conquistou por mim e o que ele fez em mim. Mas alguns dizem assim: eu não consigo seguir nada disso aí não, e por aí vai. Bem, não existe outra esperança. Ponto final. O que estamos falando não é uma lista, não são 7 pontos, ou não são 10 chaves. É uma mentalidade, é uma coisa só. Jesus acreditando totalmente no que ele conquistou na cruz e não em mim mesmo. Pedro diz que aquele em quem não está estas coisas é cego, nada vendo ao longe. Só vemos o que está perto, focamos em nós mesmos, não conseguimos ver toda a circunstância, ver Deus, e certamente não conseguimos ver outras pessoas como deveríamos. Dave, mas se aquela pessoa se humilhar diante de Deus, e alguns podem dizer: eu já fiz isso e não adiantou nada. Não existe isso de não adiantar nada se somos sinceros. Com certeza, isso vai dar certo. Temos que ir para o intervalo, mas quando voltarmos, queria dar uma ilustração que me ajudou há anos atrás, quando ouvi um pregador dizendo, e vou usar a terminologia do Bob: existe uma lente totalmente diferente entre um cristão que vive uma vida por obras, que pensa que deve fazer algo para merecer seu relacionamento com Deus, e alguém que sabe que a cruz deu a eles um relacionamento a Deus. Quero que você fale disso quando voltarmos. Diga a outros sobre o estudo da palavra, pois precisam ouvir o que estamos falando. Voltamos daqui a pouco.